Bom dia, tudo bem? Gente, vamos continuar então falando sobre reciclagem, né? Nós já comentamos aí da importância de se reciclar, já vimos o tempo de decomposição de alguns materiais, já falamos sobre o que dá e o que não dá para reciclar, né? De papel, de vidro, de metal e de plástico. Agora a gente vai falar um pouquinho da coleta seletiva. Só como a aula anterior eu fiz sem lousa, agora eu quero só fazer umas duas faixinhas ali, umas duas anotaçõezinhas do que a gente não anotou na aula passada, certo? Então o meio da lousa está mais ou menos aqui. Nós estávamos falando a respeito de reciclar. Então nós vimos que a reciclagem ela é importante porque transforma resíduos sólidos, que a gente chama, né, popularmente de lixo, em matéria-prima para novos produtos. Então eu consigo fazer isso. Aí, você não começou de lousa pronta? Não, hoje eu resolvi fazer a lousa junto com vocês. Mas ainda assim, na hora que terminar, eu tiro uma foto com resolução melhor e mando a foto da lousa pra vocês, tá? Quem preferir copiar pela foto, ou quem quiser ir fazendo junto comigo, a gente vai fazendo junto, igual a gente tá acostumado a fazer nas nossas aulas presenciais, tá? Preguiça da Pro de ter feito a lousa antes, certo? Então a gente tem que é importante porque transforma resíduos sólidos em matéria-prima para novos produtos. E nós vimos, né, que diminui os impactos sobre o meio ambiente e a saúde da população. Tá? Então, disso nós já conversamos. E aí, gente, agora nós vamos falar um pouquinho da coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É a separação dos resíduos sólidos. Então, é a separação dos resíduos sólidos no que a gente divide? Papel, que fica junto com papelão, vidro, metal e plástico. E, gente, por que essa coleta seletiva ela é importante, né? Você com certeza já viu, na escola nós temos esses lixos de cores diferentes, né? O vermelho para plástico, o azul para papel, o amarelo para metal, o verdinho para vidro e o cinza para aquilo que não dá para reciclar. Então a gente precisa, né, separar também. Só que daí esse cinza não vai para reciclagem só vão esses 4. E, gente, por que isso é importante? Porque ele facilita o processo. Então, em vez da usina de reciclagem precisar contratar alguém para fazer essa triagem que aumenta os custos, se eu já jogar meu lixo separado, eu tenho uma facilidade na hora de fazer a reciclagem, certo? Então, o vidro, metal e plástico, ele auxilia o processo de reciclagem. Mas, infelizmente, muita gente separa errado. E por isso que é comum, né? Por exemplo, aqui na minha casa, como que funciona a coleta seletiva? Eles coletam tudo isso misturado.
Então, você pelo menos separando isso do lixo orgânico, separando isso do lixo não reciclável, já ajuda bastante. Porque se eu jogar lixo orgânico em cima do lixo reciclável, vai produzir chorume, vai contaminar meu lixo reciclável e não serve mais. Então, mais importante mesmo, quando a coleta seletiva só separa reciclável de não reciclável, é deixar o reciclável limpinho, certo? Em compensação, se tiver já a coleta em lixos separados, aí a gente deve separar, tá? O papel do vidro, do metal, do plástico, ok? Lembrando que isso é importante porque aí eu consigo jogar melhor. Por exemplo, vou jogar papel fora, eu jogo bonitinho o papel inteiro assim, e aí é melhor para reciclagem, tá? A gente já comentou que quanto mais lisinho, mais bonitinho tiver o papel, melhor é para o processo de reciclagem. Queridos, nós temos na página 285 o olho vivo e o importante papel das cooperativas de reciclagem. Se nós estivéssemos em sala, eu ia fazer a leitura desse texto com vocês. Aqui fica meio sem sentido, né? Eu fazer leitura de texto em vídeo, né? Parece que fica um negócio meio... Então, gostaria até que vocês fizessem a leitura, tá? Individualmente, agora mesmo, dá um pause no vídeo, faz a leitura, eu vou comentar a respeito do texto. Então, o texto está falando pra gente das cooperativas. O que seria isso? Existem muitas pessoas que fazem a coleta de recicláveis para sobreviver, né? Para conseguir um dinheirinho. Só que essas pessoas acabam fazendo por conta. E como elas fazem por conta, elas vão ter que sair na rua procurando. Se elas ficarem doentes, elas não têm como ir, elas não recebem nada. Elas têm que fazer a separação do lixo sozinha. É tudo sozinho e tem que vender esse lixo reciclável para algum lugar. O que são as cooperativas? As cooperativas são associações de várias pessoas que vão estar recebendo esse lixo e fazendo a triagem. A cooperativa, esse funcionário, ele é registrado, então ele tem os direitos trabalhistas assegurados, né? Se ele ficar doente, ele tem 13º, ele tem férias. Então a cooperativa, ela dá uma série de benefícios que os isolados não têm. Elas estão crescendo, tá? Nós ainda temos poucas, né? Agora eu não lembro aqui das porcentagens, mas nós temos, ó, que estima-se que haja aproximadamente 600 mil catadores no Brasil hoje e só 5 a 8% estão em cooperativas, tá? Mas as cooperativas estão crescendo, precisa ser aí uma iniciativa, geralmente pública, de criar essa cooperativa, tá? Que aí a gente aumenta tanto o processo de reciclagem como a qualidade de vida das pessoas que trabalham com isso, certo? Ó, nós temos ali que 37,8% são pelo governo, 18,7% pela prefeitura e 43,5% das cooperativas são de iniciativa privada, tá? Então, nós temos aí que isso tende a crescer, mas ainda é uma porcentagem muito pequenininha, né? Aproximadamente aí de 5 a 8% dos catadores só estão associados a cooperativas, tá? Gente, temos ali os 4 R's. Vamos marcar os 4 R's aqui na lousa. Então, deixa eu pôr assim. Os 4 R's. Então, R, R, R e R. Primeiro R, repensar os hábitos de consumo e de descarte. Então, repensar os hábitos de consumo e descarte. Por que isso, gente? Porque quanto mais a gente consome, mais a gente descarta, tá? E aqui nós temos que não adianta falar que não. Todo mundo já consumiu alguma coisa que não precisava, né? A gente tem essa coisa do consumismo, somos bombardeados por propagandas, por informações o tempo todo, incentivando o aumento do consumo.
Né? Então eu tenho certeza que todo mundo aqui já comprou alguma coisa que depois falou, nossa, não precisava ter comprado isso. Seja um brinquedo que você já tem 1 milhão e você compra mais um, brinca com ele uma vez e nunca mais pega na mão. Seja, mulherada gosta muito de sapato, né? Um sapato, sendo que você já tem um monte de sapato em casa, roupa. Então a gente tem várias coisas que nós acabamos comprando e que a gente não usa, tá? E isso um dia vai virar descarte, um dia vai acabar virando resíduo sólido. Então, se a gente consumisse com mais consciência, a gente já tá produzindo menos lixo. Além, é claro, de ainda economizar, tá? Gente, isso não adianta, isso é do ser humano, a gente tem mesmo essa de consumir. Posso dar exemplo na sala de vocês de canetas. Nossa, caneta de tudo quanto é cor. É marca-texto de tudo quanto é cor. Eu preciso disso? Não, eu não preciso, mas a gente gosta do consumo. Então, comprou, pelo menos use, certo? Vamos parar com isso de ficar acumulando coisa em casa. Então, quando a gente compra, a gente precisa usar. Ou, pelo menos, passar isso para alguém que vai usar, tá? Vamos tentar diminuir a quantidade de lixo. Aí, deixa eu ver se tem isso em outros. A gente pode, quando fala disso, pensar em outra coisa também. Quando você coloca mais comida no prato do que você vai comer, isso vira resíduo, isso vira lixo. Então a gente tem que pensar, não, quanto eu vou comer? Pega só a quantidade de comida que você vai comer. Mas não matou a fome, você vai lá e pega mais um pouquinho, mas deixando na panela e não no prato, a chance disso virar lixo é menor, certo? Gente, o segundo R que nós temos aí é reduzir o consumo, já falamos dele, né? Então, repensei, a partir do momento que eu repensei, vi que eu estou consumindo demais, eu preciso agir reduzindo o consumo. Quanto menos eu consumo, menos lixo eu gero, certo? Reutilizar o que for possível. Vamos parar de achar que as coisas não servem mais. Então, a gente pode muitas vezes dar outro significado para as coisas, né? Um brinquedo antigo que vira um porta-lápis, um porta-caneta, um enfeite, sabe? Então, transformar as coisas em vez de jogá-las fora simplesmente, tá? Então, a gente precisa tentar ao máximo reutilizar, lembrando que mandar para reciclagem é uma dessas formas, porque isso será reutilizado para fazer um produto novo. E o último R, que é o R que a gente falou a aula inteira, reciclar. Então, tudo que for possível, eu devo reciclar, certo? Gente, quando falamos disso, de reduzir consumo, repensar hábitos, outra coisa que a gente deveria, pelo menos, pensar um pouquinho mais sobre as embalagens que a gente está consumindo. Então, quando eu vou no mercado fazer compra, eu devo priorizar aquilo que tem menos embalagem. Gente, pensa na pasta de dentes. A pasta de dentes precisa da caixinha? Ela poderia muito bem vir só o tubinho, né, com alguma coisa lacrando a ponta. Não, ela vem uma caixinha que assim que você pega ela, você abre e joga aquela caixinha fora e fica só com o tubinho. Então, percebe que essa caixinha é totalmente desnecessária? Gente, o cúmulo de todos que eu acho é um lanchinho ruim, por sinal, que vendem congelado para você fazer no micro-ondas, um hambúrguerzinho assim. E aí, não vou falar marca aqui, né? Não é isso que eu tô falando mal. E aí, o que acontece? Ela tem um plástico, você tira o plástico, dentro do plástico tem uma caixinha. Você abre a caixinha, o hambúrguer tá dentro de um pacotinho. São 3 embalagens para um hambúrguer, sabe? Precisa de todas essas embalagens? Vamos falar do pacote de salgadinho, então, né? Que ele é desse tamanho, mas a quantidade de salgadinho que tem dentro tá aqui, o resto é tudo ar. Então, são todas embalagens que acabam sendo só mais lixo, mais resíduo pra gente jogar no ambiente. Então, é interessante a gente pensar em tudo isso, a gente tentar reduzir essa quantidade absurda, certo? Gente, uma coisa que eu acho bem interessante, que é meio que o que a gente enxerga muito hoje em dia, celular. A pessoa tem um celular que ela comprou faz menos de 1 ano, e o celular está funcionando perfeitamente, tem tudo que ela precisa, aí lança o novo, né?
A hora que lança o novo, ela precisa. Nossa, porque eu preciso do celular do modelo que lançou agora. Você não usa nem todas as funções do passado, mas você precisa do novo. Gente, você precisa mesmo? Precisa trocar o celular todo ano? Então percebe quando a gente fala disso? O excesso de consumo que a gente tem? Como nós exageramos nas coisas que a gente compra sem necessidade? Tá? Então se a gente pensar um pouquinho mais nisso, a gente consegue reduzir o problema do lixo no nosso planeta, que está cada vez maior, né? A gente não tem o que fazer com a quantidade de lixo que a gente produz. O Bruno tá falando que eu não posso comprar mais nada, então? Não, gente, eu também sou humano. Eu também consumo coisas desnecessárias, tá? Mas eu tô falando pra gente pensar um pouquinho melhor nisso e tentar reduzir. E aquilo que não tiver como, aquilo que a gente quiser mesmo ou precisar mesmo comprar, lembrar de ou doar o antigo, né? Quando tá em boa qualidade, eu posso doar para alguém, ou pelo menos mandar para reciclagem, certo? Não jogar isso como resíduo comum para encher lixão e encher aterro sanitário, certo? Amores, temos aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É um texto até um pouquinho denso para ler, mas é legal. E ele fala pra gente da logística reversa. O que é a logística reversa? É responsabilizar o fabricante pela retirada do resíduo. Como assim, Pro? Então vamos pensar um pouquinho. Eu sou uma rica empresária e eu produzo computador. E aí eu vendo os meus computadores. Só que um dia meus computadores vão virar resíduo, certo? Vai ter um dia que aquela pessoa não tem mais o que fazer com aquele equipamento. E aí eu tenho que ser a responsável por dar um destino adequado para aquilo. Então a minha empresa tem que ter um ponto de coleta para a pessoa ir lá e jogar o computador velho dela e eu vou reciclar isso, tá? Por quê? Porque ele tem alguns componentes que, se jogados na natureza, fazem mal. Gente, pneu é um negócio que tem prazo de decomposição indeterminado. Então eu não posso jogar pneu em qualquer lugar. Então a empresa que produz tem que ser a responsável por dar um destino para isso quando ele for ser jogado fora. Tá? Isso chama logística reversa. No Brasil ainda não funciona muito bem, mas isso é muito interessante, porque a partir do momento que eu faço isso, eu tenho alguém que vai ter que fazer a reciclagem disso. Alguém que vai ser responsável para, se eu quero vender esse produto, eu vou ter que recolher ele depois. E com isso, a gente consegue aumentar aí a cadeia da reciclagem e ter uma maior consciência da importância que é reciclar as coisas, né? De não descartar tudo de qualquer forma na natureza. Afinal, como nós vimos lá na página 278, gente, as coisas ficam muito tempo na natureza. Lembra que vocês comentaram as fraldas? Primeira fralda que foi usada no mundo ainda não foi decomposta, porque a gente usa fralda descartável há menos de 600 anos, tá? Então, olha quanto lixo a gente está produzindo, certo? Queridos, nós temos exercícios para fazer, certo? E aí a tarefa de casa eu explico para vocês na videochamada. Conforme for terminado, ou 20 minutinhos de vídeo, acho que nos 40 todo mundo consegue terminar de assistir e fazer a anotação. Se eu não mandei a foto da lousa ainda, me cobra no grupo que eu envio, e aí a gente abre a videochamada,